Pronto, pessoal, mais outra atualização agora é sobre a renovação dos clientes automática nos painéis que a gente tem compatibilidade. Então, quem já tem um gestor já sabe aí os painéis que temos compatibilidade, e foi feita uma alteração muito boa também que vai te ajudar bastante. Como assim essa atualização? O que ela vai fazer do que já fazia antes? Agora vai ser possível renovar mais de um cliente com uma só fatura, com um só cadastro no gestor. Como assim? É isso que eu vou lhe explicar agora. Vamos lá. Primeiramente, você vai vir aqui em clientes, gerenciar, você vai ver o seu cliente. Digamos que o Nogueira, certo? Digamos que o Nogueira, isso que é mais voltado para o IPTV, né? Os clientes que utilizam o gestor para outros fins, não vai ser muito útil nesse momento, né? Mas para quem trabalha com IPTV, vai ajudar bastante. Digamos que o Nogueira, certo? Ele tenha duas linhas de IPTV comigo, né? Então ele tem dois cadastros, porque alguns servidores não tem como disponibilizar duas telas, né? Três telas. Então o que precisa fazer? Você tem que criar dois cadastros lá no painel de IPTV, tá certo? E o que você vai precisar fazer? É muito simples. Vamos lá. Primeiramente eu vou colocar ele aqui em um servidor, porque ele está sem nenhum servidor, né? E vou colocar aqui também num plano que já está vinculado a um servidor teste que eu cadastrei, que é mensal painel foda teste, e vou colocar ele aqui no servidor. Isso eu estou alterando, mas o que você já tem você não precisa alterar, tá certo? Você não vai precisar fazer nenhuma alteração no plano e nem no servidor em si. A única coisa que você vai precisar fazer vai ser isso daqui. Deixa eu salvar para poder começar como se fosse o teu cliente. Pronto, digamos que você já tem o Nogueira e ele já está no servidor correto e já está no plano correto, né? E ele tem dois cadastros, então ele tem dois usuários lá no teu painel de IPTV. Para renovar os dois, eu teria que cadastrar ele duas vezes, né? E com os IDs relacionados a ele. Só que agora não vai ser preciso. Você vai editar o teu cliente e aqui na parte do ID você vai fazer assim. Deixa eu pegar aqui o primeiro ID. Ó, peguei o primeiro ID, boto uma... apertei foi Enter, desculpa. Primeiro ID, certo? Vou dar uma vírgula e vou colocar o segundo ID. Pronto, beleza. Dessa forma, ele já vai reconhecer que são dois clientes lá no painel e vai fazer a renovação dos dois. Então, caso você tenha... então são três linhas, você bota uma vírgula e coloca o outro ID. É 4, coloca o outro ID. Entendeu? Então isso aqui já vai facilitar bastante. E vai evitar de chegar um monte de mensagem de cobrança para o teu cliente também, né? Então, digamos que seja dessa forma. Eu cadastrei os dois e vou simplesmente salvar aqui. Pronto, salvei. Aqui já ficou cadastrado, ó, os dois IDs dos clientes. E o que você vai fazer? Deixa eu gerar uma fatura aqui para ele. Vou gerar uma fatura. Pronto, gerei a minha fatura. E aqui, ó, eu vou marcar para renovar no painel, tá bom? E aqui, se eu quiser escolher um banco, vou dizer que ele foi renovado pela Caixa mesmo. E vou dar um joinha. Ele vai demorar um pouquinho mais porque ele está fazendo a renovação dos dois, tá certo? Então, seu cliente foi renovado. E aqui, ó, se você perceber a mensagem, ó, o cliente Nogueira com o código tal foi renovado no painel de IPTV painel foda, e o Nogueira com ID tal também foi renovado. Então, você tem duas renovações em uma só, já evitando mais cadastros, evitando mais mensagens e realizando apenas só um comando para os dois. Então vai facilitar bastante. Isso na renovação automática também funciona do mesmo jeito. Você só precisa colocar os IDs separados por vírgula. E os que não são ID, no caso temos se eu não me engano, é o Playfast, né? O Playfast ele é por usuário. Então você lá no usuário, você coloca separado por vírgula também. Caso você tenha mais de uma linha lá, que são usuários diferentes, você faz a mesma situação. Como o do painel foda é por ID, eu coloquei os IDs separados por vírgula. No caso, se fosse, digamos assim, o Playfast, que aqui não vai o ID, é só pelo usuário, você colocaria, tipo usuário Nogueira, né? Aí botava uma vírgula aqui, outro usuário, é o BCI. Digamos que ele tenha outro lá, HGRF, seja qual for o nome. Então, funciona a mesma situação do ID aqui, certo? É a mesma situação do ID.
Então fica a mesma coisa, bem simples. E após isso é só você salvar. Você vai ver que o usuário dele aqui também já está com as vírgulas. E quando você renovar, ele vai fazer a renovação do Nogueira, a renovação da OBSI e a renovação desse HGRF, né? Então ele vai fazer tudo e vai mostrar aqui também se deu certo ou não. Lembrando de uma coisa, essa opção não funciona com a Clube. Poderia funcionar? Poderia, mas eu não habilitei. Por quê? O da Clube ele já demora um pouco mais, devido às requisições e tudo, só com o usuário. Imagina quando tiver 2, 3, então pode ser que vá atrasar bastante e dê algum problema de timeout, não sei. Mas eu preferi não arriscar e não colocar da Clube, tá? Da Clube continua normal apenas com um usuário, tá bom? Mas o restante aí já pode utilizar perfeitamente. Todas as integrações funcionam dessa forma agora. Tá legal? Então essa é uma das novidades aí também do nosso gestor. Muito obrigado.